Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe você do canal. Quero deixar uma reflexão aqui em Atos, capítulo 9, versículo 2, que nos diz assim: E pediu-lhe cartas para Damasco. Eu quero deixar aqui algumas lições do perseguidor Saulo, que perseguia a igreja e foi transformado em um Paulo. Quero deixar a reflexão com o seguinte tema: as lições das cartas. Paulo, que até então se chamava Saulo, ele pediu cartas para o sumo sacerdote em Jerusalém para perseguir os crentes em Damasco. Alguns detalhes aqui, algumas curiosidades. Jerusalém a Damasco dava aproximadamente 230 a 250 quilômetros. A rua chamada direita, segundo a arqueologia, ela, na época, ela tinha 26 metros de largura e 1,5 km de comprimento. Ela era conhecida como Estrada do Sol. Uma outra curiosidade, em Damasco, nesse contexto da perseguição, vivia aproximadamente 20 mil judeus e na época tinha muitas sinagogas. Existe hoje lá em Damasco a capela de Ananias, o homem que Deus indicou para orar para Paulo. E eu quero deixar aqui algumas lições da carta que serve para nossa advertência e para nossa edificação. A primeira lição, essas cartas, é a carta do partidarismo no seio das famílias, né? Nós podemos observar Rebeca e Jacó, né, onde Rebeca tinha um partidarismo pelo seu filho Jacó, depois Jacó e José, aonde Jacó ele tinha um partidarismo maior pelo seu filho José. Então, espiritualizando, muitas destas cartas o inimigo tem trabalhado no seio da família, no partidarismo. A segunda lição, a carta da mentira no seio da família. Nós podemos observar em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, né? Ali é um exemplo de não cristãos que mentiram e acabaram perdendo as suas vidas. Muitas desta carta têm chegado no seio das famílias e tem destruído muitas famílias, a mentira. A terceira lição da carta, a carta do falso evangelho. Hoje nós temos uma avalanche, né, do falso evangelho, infelizmente. Nós podemos pegar, por exemplo, Adão e Eva, né, que fizeram aventais de figueira, mas teve que haver o sacrifício do animal, né? Do animalzinho, da pele do animal, que é um simbolismo do verdadeiro evangelho. Uma outra lição destas cartas, a carta do amor pelas coisas do mundo. Paulo diz que Demas desamparou ele, né? Abandonou ele amando o presente século, amando o mundo da época. 1 João 2,16 nos diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há, né? Porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nessa pessoa. Então, muitas destas cartas, né, vêm agredindo as famílias, vêm atacando a família, vêm prejudicando muito a vida espiritual de muitas pessoas. A carta do partidarismo, a carta da mentira, a carta do falso evangelho,
a carta da falta do amor no seio da família, né? Nós podemos ver José e seus irmãos, onde José foi vendido ali pelos seus irmãos. A carta do amor pelas coisas do mundo. Então isso tem prejudicado muito as famílias neste presente em qual nós estamos vivendo. Eu quero deixar aqui uma reflexão. Quando Paulo estava levando estas cartas de autorização para o que eles encontrassem de cristãos, eles iam levar arrastado e prender. Mas Jesus Cristo interviu as cartas no trajeto. Jesus Cristo, ele sempre vai intervir contra a sua igreja, contra a família. Saulo estava todo animado com as cartas na sua mão, né, para pegar ali os crentes, judiar dos crentes, mas Jesus Cristo apareceu para ele no caminho e interviu no trajeto. Deus, ele sempre intervém em favor da sua igreja, do seu povo, da família cristã, porque o nosso Deus, ele continua o mesmo. A segunda lição: estas cartas, elas não cumpriram o propósito para o qual foram escritas, porque Deus não permitiu. Então, tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que foi escrito contra a família, contra o povo de Deus, para perseguir o povo de Deus, nunca vai prosperar, porque Deus, ele não deixa. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. A Bíblia também fala que nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, né? Na sombra do Onipotente. Então estas cartas, elas não cumpriram o propósito a qual elas foram escritas. Então, assim como na vida de Jó, Jó perdeu tudo, mas a sua vida permaneceu, porque Deus não permitiu. Uma terceira lição: toda carta escrita contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério, contra os seus filhos, ela vai ser queimada por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não permitirá que estas cartas sejam lidas para destruir a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Uma outra lição a respeito das cartas: a verdadeira carta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui para os irmãos a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, o versículo 2 e 3, que nos diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, que fiquem estas lições a respeito das cartas. A carta que Paulo estava levando com autorização do sumo sacerdote para destruir as famílias cristãs daquela época não prosperou, e ela também não prosperará agora com a igreja de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele interviu no trajeto, o Saulo, né, com a carta, ele também intervém agora no trajeto que vai prejudicar a igreja de Cristo aqui na terra. Que Deus abençoe, compartilhe esta mensagem com mais pessoas, comente
use essas reflexões nas suas mensagens, nos seus ensinos, tudo para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.